Queridos amigos, uma boa noite a todos e que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Na noite de hoje, em alguns minutos, nós vamos aqui tentar relembrar a participação do nosso querido Chico Xavier no programa Pinga Fogo da TV Tupi, Canal 4 de São Paulo, realizada na noite do dia 28 de julho do ano de 1971, a completar, portanto, agora 50 anos desse programa que foi um ícone da televisão brasileira, visto que na época atingiu 86 pontos no Ibope e fora também um marco para o espiritismo, conforme o próprio Divaldo Franco declara em entrevista no ano de 2005, dizendo que o pinga-fogo daquela noite teria sido um divisor de águas, porque o nosso querido Chico Xavier teve a oportunidade de expor ao público brasileiro, de uma maneira geral, aspectos muito importantes, não só da sua obra, mas também da doutrina dos espíritos. Eu quero lembrar que Chico Xavier estava afastado da grande mídia desde o ano de 1944, onde houvera aquela entrevista um tanto quanto tendenciosa dos repórteres Davi Nasser e Jean Manzon, na revista O Cruzeiro, que o fizeram ficar um tanto quanto afastados da grande mídia, retornando somente em 1968, através de uma entrevista ao repórter policial Saulo Gomes, que foi o responsável por trazer Chico Xavier para o programa Pinga Fogo daquela noite. Bem, meus amigos, foi um programa de praticamente 2 horas e tanto de perguntas e respostas ao vivo, não é? Foram ao todo, eu pude catalogar 24 perguntas, não é? Em que o Chico Xavier teve a possibilidade de responder com muita serenidade, mas sobretudo com muita humildade. Fica aqui o convite àqueles que puderem assistir. Esse vídeo está disponível no YouTube, não é? A verdade, foram 2 programas. Nós vamos aqui nos ater somente ao primeiro programa, que foi realizado em julho. Teve um outro que foi realizado em dezembro, ainda mais extenso. Mas em função do tempo que nós temos aqui, vamos nos ater somente ao primeiro programa, aquele realizado em 28 de julho. Bem, meus amigos, Chico teve a oportunidade de confrontar naquela data alguns entrevistadores, né, entre os quais o católico João de Catimburgo, que fez um questionamento em relação à sua escrita psicográfica. Lembrando que até aquela data, Chico já havia publicado 107 livros, de mais de 400 autores. E o nosso entrevistador, ele então faz uma ponderação que, quem sabe, não seria a escrita de Chico Xavier uma escrita à maneira daqueles autores, na medida em que Chico Xavier era um autodidata, que ele tinha muita fluência verbal e que ele poderia estar escrevendo não sobre um aspecto espiritual, mas talvez a maneira daqueles autores já desencarnados. Chico declara que teve uma infância muito difícil, que desde os 8 anos de idade trabalhando numa fábrica de tecidos, passando aos 12 anos para uma mercearia e depois, a partir de 1931, na Fazenda Modelo, onde fora funcionário do Ministério da Agricultura, praticamente não teve tempo para a leitura. Além do mais, ele tinha uma família muito numerosa, que ele próprio era arrimo, não é? E também apenas havia concluído o curso primário, que ele não tinha condições sequer de estar à altura daquela obra, né? E questionado pelo próprio Catimburgo, por que então talvez não tivessem ali entre os autores desencarnados
espíritos famosos como Platão, Sócrates, Aristóteles, né? Ele declarou que ele escrevia simplesmente aquilo que a sua mão reportava, não é? Era uma escrita mecânica, embora muitas vezes era uma escrita psicográfica consciente. Declarou também que muitas vezes, em especial nos romances romanos, aqueles ditados por Emmanuel, ele tinha quase que uma visão daquilo que estava sendo narrado, que via a mão escrevendo, mas não tinha acesso aos acontecimentos ou ao decorrer da história propriamente dito. E lembrado por Emmanuel, não é, que estava presente, e ele faz essa afirmação por 4 vezes, Emmanuel estava presente, não é? Ele lembra que o livro é um instrumento, é um meio entre o mundo espiritual e o mundo visível, né? E que o primeiro livro escrito na humanidade foi o livro de pedra, os 10 mandamentos, né? O mundo do mundo espiritual, psicografia de Moisés. Ele alerta também que no futuro a ciência ainda vai compreender melhor os aspectos da mediunidade, né? Falando um pouco sobre a reencarnação, ele foi questionado pelo pastor evangélico Manuel de Melo, não é? Sobre a criação humana, não é? Ele relata o livro de Gênesis e questiona Chico Xavier, uma vez que nos primeiros capítulos da Bíblia, das Escrituras Sagradas, Deus nos fala sobre a criação de Adão e Eva como elementos divinos, mas em relação a Caim e Abel, os primeiros habitantes da terra, da onde estariam surgindo então esses espíritos para que fossem reencarnados, né? E Chico Xavier, com toda a sua humildade, com toda a sabedoria, ele usa o próprio livro de Gênesis, no capítulo 4, versículo 16 e 17, orientado mais uma vez por Emmanuel, relatando que Caim, após ter exterminado Abel, segue a uma terra distante de nome Nod, né? E que lá conheceu a sua esposa e teve uma grande descendência. Então ele faz esse apelo para que nós possamos estudar a Bíblia Sagrada não só no aspecto literal. Esclarece ainda que nós espíritas evangélicos estamos mais afeiçoados ao Novo Testamento, né? Aos ensinamentos de Jesus e aqueles que deram continuidade à causa cristã, não é? No entanto, é necessário estudar os aspectos da Bíblia, né? Não só no seu aspecto literal. E pondera, para não alongar muito a conversa, segundo ele próprio, que a reencarnação é um instrumento da justiça divina. Vejamos então o caso das crianças, diz ele, para não alongarmos muito a conversa. Seria justo que crianças renascessem com deficiências físicas e mentais, não é? E como interpretaria Deus, diante da justiça divina, o fato de uns nascerem sãos e outros nascerem doentes? Não seriam esses aspectos relacionados a vidas anteriores, em especial a causas do suicídio, não é? E dá alguns exemplos. Então, eles nos esclarecem que a reencarnação, propriamente, é uma lei divina, é uma lei natural, a que todos nós estamos afeitos. Questionado também, meus amigos, em relação à nova era que se aproxima, talvez este seja o aspecto mais importante do programa, a nível de revelação, não é? Ele diz que o homem, né? E ele fala isso 4 vezes, né? Eu tive a oportunidade de contar, que se o homem, no prazo de 50 anos, não entrasse numa guerra de extermínio, ao final ele poderia então
entrar numa nova era. Portanto, o homem estaria pagando o preço da paz. Se ele não pudesse amarmos uns aos outros, mas pudermos pelo menos suportarmos uns aos outros, o homem estaria entrando numa nova era, uma era de prosperidade, que segundo ele, não necessariamente seria no início do terceiro milênio, ou no meio ou no final, ele não sabe, não quis afirmar, não é? Mas que o homem estaria então em face das mudanças, em especial da automação, ele revela isso, da automação, o homem se livraria das coisas mais rudes, do trato com a terra ou com a natureza, né? De maneira que teria mais tempo para se dedicar às coisas do Espírito. E quando nós olhamos para trás, nós vemos que de fato nesses últimos 50 anos, quantas mudanças, né, de fato houveram, que propiciaram ao homem mais tempo, como o próprio Chico Xavier alertava, para as coisas do Espírito. Eu não sei se o homem está de fato se aproveitando desse tempo que lhe fora dado, né? Ele faz outras revelações também, em especial quando questionado ao contato da civilização humana com outras galáxias. Ele adverte, como o próprio Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu Pai, né? E diz que muito provavelmente, em face de tomarmos a Lua ou habitarmos a Lua, né, naquelas cidades estufas ou cidades de vidro, aonde a própria Lua serviria os recursos para a estadia do homem lá, com a existência de água, inclusive no solo lunar, o homem poderia sim ter contato com novas civilizações, e que isso levaria ao homem encarnado aqui na Terra a compreender que não está sozinho nas leis do universo, e que então estaria por fim a era bélica no solo terrestre, né? Porque então o homem estaria ciente de que faz parte de uma família universal. E aliás, nós já estamos vendo isso, né? Com essa pandemia que assola não o Brasil, mas o mundo todo, nós estamos vendo que o homem faz parte mesmo de uma família universal. Chico fez outras revelações, meus amigos, muito interessantes, e eu vou relatar algumas aqui, mas eu volto a ressaltar, não é? Quem tiver a oportunidade, veja o vídeo que está lá no YouTube, que traz esse programa na íntegra, com muitas informações muito importantes. Quando ele trata, por exemplo, da homossexualidade, quando ele é questionado sobre isso, ele fala que muitas vezes é a condição do espírito em prova, que nós devemos respeitar aquela condição. E ele não está falando aqui da viciação propriamente dito, né, e dos desvarios do sexo, mas ele está falando propriamente da condição do espírito em prova, né? E quando questionado a respeito da fecundidade, ele fala também da fecundidade espiritual. Nós estamos vendo hoje realmente muitas famílias sendo formadas, não é? Em que os filhos são admitidos como filhos do coração, né? Ou seja, uma família espiritual. É preciso, segundo Chico, respeitar a condição daquele espírito em prova. Com relação às curas no mundo espiritual, ele fora questionado por que ele próprio não se submetera à cura do mundo espiritual, visto que ele tinha um problema grave na vista, né? E ele adverte que muitas vezes as doenças, né, são como se fossem travas para o espírito, e que a doença que ele possuía é como se fosse um instrumento que o mantivesse na conduta, porque se ele fugisse da mediunidade, do trabalho, ele sofria muito, né? Então muitas vezes nós precisamos entender que as doenças muitas vezes são instrumentos de nossa reparação. Aliás, pegando um gancho sobre isso, há uma pergunta em relação à religião de Umbanda, e ele acrescenta justamente isso, que temos que respeitar todas as religiões, em especial a religião de Umbanda, e que
diante do ponto de vista kardecista ou kardeciano, não é? As curas, elas acontecem na hora certa, na medida em que tem que acontecer, porque as doenças, elas muitas vezes, como eu disse lá atrás, e ele próprio relata isso na sua vida, né? São instrumentos da reparação. Quando ele fala da vida no mundo espiritual, meus amigos, quando perguntado sobre se existe vida e se há evolução no mundo espiritual, ele afirma que sim, que a vida se dá nos dois planos, assim como no mundo encarnado. No mundo dos desencarnados, há uma aglutinação de espíritos por sintonia e afinidade, e que a evolução sim pode se dar em dois planos. Perguntado sobre a cremação, ele é muito simples e muito objetivo. Ele fala que concorda nos termos da cremação, desde que se respeite 72 horas, para que haja o desligamento do corpo físico, né? Total desligamento do corpo físico. Questionado sobre a questão do dinheiro ou a questão do trabalho, ele explica que o dinheiro é o sangue da sociedade e que ele precisa circular, não é? Que a terra nos dá tudo o que nós necessitamos e que se existe fome na terra, não é por culpa da natureza e sim do próprio homem. E ele adverte: a vacina contra a miséria é o trabalho. Então nós não podemos condenar a questão do dinheiro. O Espiritismo propriamente não condena, mas compreende que o dinheiro necessariamente precisa circular, não é? Para que todos tenham acesso a essa condição. Foi perguntado também sobre a participação de Judas Iscariotes no processo de crucificação, onde ele coloca que não tem muitas informações e nem sabe, mas adverte que muitas vezes nós reencarnamos com determinadas tendências, né? E que Judas provavelmente tinha uma certa tendência política e ideológica e não soube se superar, de maneira que ele caiu, não é? E foi instrumento, vamos dizer assim, de um episódio muito importante da civilização humana. O programa termina com uma psicografia, né, do poeta Ciro Costa, né, um soneto, na verdade, um soneto que tem o título de Segundo Milênio, né, e posteriormente Chico, ao concluir o programa, faz uma oração do Pai Nosso, na presença de todos aqueles que ali estão. Então, meus amigos, fica aqui o convite para que aqueles que, como eu disse, não tiveram a oportunidade e conheceram, ver pela internet esse programa que foi ao ar, como eu disse, no dia 28 de julho de 1971, na TV Tupi, que, entre outros aspectos que nós relatamos aqui, Chico Xavier nos dá e nos fornece informações muito interessantes e muito oportunas, não é? Que no decorrer do tempo, vamos dizer assim, elas foram acontecendo, não é? E foram se verificando. Eu repito, aquela que talvez tenha ficado mais marcada for a questão da data limite, onde ele fala da transição planetária, dos 50 anos da chegada do homem à Lua, a um novo momento do planeta, né? Um planeta de regeneração. Mas a advertência que nós fazemos é que essa transformação é uma transformação não do planeta, mas dos homens, uma transformação moral. E nós estamos passando por momentos difíceis, momentos estranhos, momento em que estamos vivendo uma pandemia praticamente fora de controle, não é? Mas é um momento de reflexão, um momento de introspecção, de que nós podemos olhar para nós mesmos e compreendermos a nossa insignificância e a nossa pequenez diante dos desígnios de Deus, que nós estamos aqui numa missão, e ele refere-se a isso,
que cada encarnado está aqui diante de uma missão, não é? Para que possamos cumpri-la, não é? Enquanto encarnados. E que nós lembramos, segundo os ensinamentos de Allan Kardec, não é? A maior chaga do ser humano é o egoísmo e o orgulho. E eles estão sendo colocados à prova agora nesse momento, meus amigos, não é? Que nós possamos fazer uma reflexão, sobretudo sobre a humildade desse homem, sobre o trabalho que ele desenvolveu com tantas dificuldades que ele possuía no aspecto material, não é? O tanto que Chico Xavier produziu e nos ensinou. E muitas vezes nós nos acomodamos diante da primeira dificuldade, né? Nós declinamos da tarefa, né? E é necessário nesses momentos de crise, superação, atitude, né? Sobretudo atitude, para que nós possamos olharmos uns aos outros como irmãos, como de fato somos. Queridos amigos, eu queria agradecer esses instantes que estamos juntos mais uma vez, reiterar o convite, né, para que possamos ver aí, usando a internet, esse programa e ressaltar a humildade, a capacidade desse homem que foi Francisco Cândido Xavier. Eu diria que o homem ainda não está à altura de compreender não só o seu trabalho, a sua obra, mas como a sua pessoa. Muito obrigado a todos e uma boa noite.